Como pode um filme sobre um herói de segunda linha, produzido por um estúdio independente e sem um roteiro finalizado, conseguir dar o pontapé inicial na maior franquia da história do cinema? O que tornou o Homem de Ferro de 2008 tão especial e tão diferente de tudo que veio depois? Foi apenas a lendária e carismática atuação de Robert Downey Jr. ou há algo a mais na magia que o diretor Jon Favreau e sua equipe criaram? A verdade é que a resposta envolve tudo isso e a jornada para entender seu sucesso é quase tão fascinante quanto o próprio filme. Lançado em uma época que a Marvel Studios ainda não era propriedade do Mickey e operava como uma produtora de cinema independente, apostar no Homem de Ferro era um risco monumental. O personagem não tinha a mesma popularidade de ícones como Homem-Aranha, Batman ou Superman. Para o grande público, ele era praticamente um desconhecido. Ter esse filme estreando muito próximo a Batman Cavaleiro das Trevas parecia uma loucura. Se o filme tivesse fracassado, a indústria cinematográfica como conhecemos hoje seria fundamentalmente diferente. O filme de 2008, dirigido por Jon Favreau, deu início ao universo cinematográfico da Marvel, mas sua energia era outra. A história segue o brilhante industrial Tony Stark, que após ser sequestrado por uma organização terrorista, constrói uma armadura de ferro com sucata para escapar. Embora a estrutura do roteiro seja sólida, a verdadeira razão pela qual tantas pessoas conhecem e amam Tony Stark é Robert Downey Jr. Ele não apenas interpreta o personagem, ele o personifica de tal forma que sua atuação transcendeu para todas as outras mídias. Favreau é um contador de histórias fantástico e permitiu um ambiente de criação que seria impensável no universo Marvel atual. Houve muita improvisação e ideias que surgiam no dia, algo que deu ao filme uma energia vibrante e uma sensação de autenticidade. Assistir novamente ao Homem de Ferro depois de tantos anos é uma experiência revigorante, pois ele parece um filme de verdade, não um produto de animação digital. Essa energia irradia de Downey Jr. em cada cena. Após um período de recuperação em sua vida pessoal, e mesmo tendo feito ótimos filmes antes, esse foi o projeto que o redefiniu. É visível que ele sabia da importância do papel para sua carreira e entregou tudo de si, improvisando e criando momentos que não estavam no roteiro. Há cenas em que os outros atores mal conseguem conter o riso ou parecem genuinamente surpresos com o talento, o que funciona perfeitamente com o comportamento previsível do personagem. A eficiência da narrativa nos primeiros 25 minutos é notável. Conhecemos o pai do Tony, seu estilo de vida mulherengo, sua visão sobre as armas e sua ingênua alienação sobre o uso que fazem delas. E, crucialmente, conhecemos o verdadeiro herói do filme, Jensen. Mantido em cativeiro com Tony, ele não só ajuda a construir a armadura, mas se sacrifica, dando ao Tony o exemplo moral que o inspira a mudar de vida. Essa passagem na caverna é uma das cenas mais poderosas do filme, uma verdadeira metáfora da Fênix, mostrando a transição de um homem despreocupado por alguém que realmente se importa. Isso tudo com uma caixa de sucata, muito diferente do que temos hoje em dia. É nesse período que vemos o Tony Stark humano, enterrado sob camadas de ego, sentindo medo e arrependido. A lição de Jensen torna-se o chamado à ação que definirá todo o arco de Tony no universo Marvel. Não desperdice sua vida. Favreau demonstra um instinto genial para apresentar eventos de maneiras inesperadas. A primeira vez que vemos o reator Arc no peito de Tony não é uma cena grandiosa, mas através da perspectiva de uma câmera de segurança de baixa qualidade. Além disso, o filme alcança um equilíbrio perfeito entre o humor e o drama, algo que muitos filmes posteriores da Marvel perderam. Homem de Ferro leva seu personagem e sua história a sério. As piadas de Tony constroem seu personagem, especialmente no início, quando ele ainda é um babaca o tempo todo. Mas quando a situação exige seriedade, o filme não pisca para a audiência nem tenta diluir a gravidade com uma piada fora de hora. Ele abraça a sinceridade, algo que se tornou raro em uma era de ironia constante. O mais insano sobre a produção de Homem de Ferro é que não havia um roteiro finalizado. A equipe tinha um esboço, uma história que mudava constantemente. Um rascunho tinha um mandarim, outro dínamo vermelho. O fato de ter resultado em um filme tão coeso e cheio de nuances é testemunho de um talento de todos os envolvidos, que foram descobrindo o caminho à medida que avançavam. Cada escolha de direção serviu para aprofundar o personagem de Tony Stark. O filme se importa, acima de tudo, com ele. É a história de um homem profundamente falho, enfrentando seus erros e demônios para se tornar alguém melhor. Assumir o risco de ter um protagonista que começa como um bilionário negociante de armas, narcisista e egoísta, foi uma aposta corajosa. Ele não é o pobre e humilde Peter Parker. No entanto, o filme nos faz torcer por ele.
Sua interação com Pepper Potts, por exemplo, é um dos pontos altos. O relacionamento deles é uma das dinâmicas românticas mais bem construídas em uma franquia de super-heróis. Ela é mais uma cuidadora sobrecarregada do que uma donzela em perigo, e sua presença ajuda a ancorar o filme e o próprio Tony. A construção do Mark II e das cenas de teste de voo são magníficas, lembrando o Homem-Aranha de Tobey Maguire ao mostrar a curva de aprendizado do herói. A comédia aqui serve para nos lembrar que, por mais genial que seja, Tony ainda é um humano descobrindo seus limites. E a decisão de sempre mostrar o rosto de Robert Downey Jr. dentro do capacete foi genial, pois nunca perdemos a conexão com o personagem, tornando os momentos de ação ainda mais reais e emocionantes. O uso extensivo de efeitos práticos com armaduras construídas de verdade e filmagens em locais reais traz para o filme uma sensação tátil, como se tivesse sido construído em uma caverna com uma caixa de sucata. Para mim, o momento decisivo é quando ele descobre que suas armas ainda estão sendo usadas por terroristas, mesmo após fechar a divisão de armamentos. Só então ele pode verdadeiramente se tornar o Homem de Ferro e sair para corrigir seus próprios erros. Muitos consideram o terceiro ato a parte mais fraca, com a luta padrão contra o vilão maior e mais forte. No entanto, Obadiah Stane serve como um espelho sombrio do que Tony poderia ter se tornado se cedesse ao seu egoísmo, reforçando a ideia de que Tony precisa destruir seu passado para abraçar seu futuro como herói. Isso nos leva a um dos finais mais icônicos de todos os tempos. Na coletiva de imprensa, confrontado com uma história de acobertamento, Tony descarta o roteiro. A pergunta central do filme sempre foi quem é Tony Stark. Ele é o mercador da morte? O playboy egocêntrico? A resposta que ele dá redefine não apenas o seu personagem, mas o futuro do cinema de super-heróis. A verdade é que eu sou o Homem de Ferro. Então veio a cena pós-crédito. Naquela época, elas não eram comuns. Ficar até o final dos créditos era raro, mas quando Samuel Jackson aparece como Nick Fury para falar sobre a iniciativa Vingadores, o mundo mudou para os fãs de quadrinhos e em breve para o resto do público. Ninguém sabia o que estava por vir. Os próprios cineastas e atores não tinham ideia de que estavam mudando o curso do cinema. Homem de Ferro é envolvente, engraçado e um espetáculo visual. Mas o que o torna eterno é seu coração, sua complexidade e a realidade que pulsa sob todos os fogos de artifício. Ele se sustenta até hoje como um filme espetacular, um começo sólido para uma saga épica e, acima de tudo, uma poderosa história de redenção. Se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe e se inscreva. Se não gostou, obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.